Até os elfos reclamaram do grito do Asta, então quem somos nós para falar, não é mesmo? Por conta que ter visto essa cena foi a melhor de Black Clover. Pra todo caso, domo meu querido e minha querida jovem Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Black Clover. Esse é o episódio mais recente, o episódio de número 99, que na minha opinião foi conhecido como o possível massacre dos elfos. Por conta que a Anegorion mostrou por que ela é a mais poderosa dos Cavaleiros Mágicos. Eu sou fanboy do Yami, mas eu admito que ela é mais poderosa que ele. Porque depois desse episódio, meu amigo, não tem como você vai falar: caraca, essa mulher pode até se equiparar ao Rei Mago, porque não é qualquer um que dá conta de 5 elfos. Então, devo ser sincero com vocês, eu gostei muito do episódio. Claro que eu gostei do episódio como na parte da história, porque em termos de animação, esse episódio foi decepcionante. E não tem muito o que criticar porque é a Pierrot, e a gente já tá acostumado com o padrão de qualidade deles. Então, tipo, criticar o que a gente já sabe é complicado. Mas, pra todo caso, eu vou ressaltar como foi o episódio, o que eu mais gostei, as cenas que eu achei até mais interessantes. Então, vamos conversar sobre Black Clover, seu episódio de número 99, mais conhecido como O Grito de Asta Incomoda até Uraya. Vamos começar então ressaltando duas informações bem interessantes, bem necessárias sobre o episódio. Eu diria que as duas são em torno dos elfos, mas vamos com a primeira, que foi até em torno da luta da Anegorion contra os 5 elfos. A primeira informação é bem relevante e interessante pelo fato de que vemos que mesmo possuindo, digamos que reencarnando o corpo de um humano e estando com seus poderes de elfo, não quer dizer que a consciência humana foi apagada. Isso foi mostrado pelo fato de que o corpo de um dos subordinados da nossa querida capitã dos Royal Knights demonstrou medo durante a luta, porque ele sabe o quão séria ela estava, afinal ela falou: agora que você está possuído, então eu vou lhe matar. E vemos que o medo foi real, pois o subordinado conhece o treinamento de sua capitã. Então foi bem interessante essa cena, eu diria, pelo fato de que mostra que alguns humanos podem, digamos que, retomar a consciência dependendo do caso. Não é à toa que vemos que o Yuno está, digamos que, em um estado meio que inconsciente e consciente. O elfo que está no corpo do Yuno não demonstrou ainda estar 100% controlando esse corpo. Não é à toa que não foi falado nada da boca do Yuno ainda. Ou seja, não sabemos se é o Yuno realmente ou se é um elfo que está no corpo dele. Para todo caso, isso é só um exemplo, mas eu gostei e queria dizer para vocês pelo fato de que é muito bom saber que há casos que os humanos vão poder voltar à consciência, mesmo estando sob o controle de um elfo. Então achei bem relevante isso. Mas agora vamos para o outro fato que envolve o Rihito. A questão agora que eu ressalto é a cena que envolve, digamos que, o Grimoário, digamos que do Asta, que na verdade foi nos revelado nesse episódio que pertence ao Rihito. Foi muito engraçado esse fato, porque a gente vê que o Raya fala: eu vou pegar esse Grimório, pois ele pertence ao Rihito, você irá me devolver isso. Então mostra que tanto as espadas também pertencem a ele. A gente já tinha visto um flashback que utiliza-se de um Grimório de espadas de luz, ou algo relacionado a isso. Foi, acredito que cerca de 5 a 10 episódios atrás. E a gente viu realmente, é idêntico. Mas o maior diferencial é o número de folhas. Afinal, o Grimório do Asta são 5 folhas e o do Rihito eram 4. Então, como surgiu essa quinta folha? Pois lembremos que quando se trata de 4 folhas, já é um Grimório lendário. Afinal, o usuário já recebeu um bom agouro de ter recebido esse Grimório lendário. Então são poucos e o Rihito recebeu. Mas o que acontece é que se é realmente o dele, digamos que tem semelhanças mesmo, da onde veio essa quinta folha, da onde surgiu? Lembrando que quando são um Grimório de 5 folhas, representa o Akuma, ou seja, o demônio. Então devemos lembrar disso. O que causou essa transformação desse Grimoário, digamos que do Rihito, foi quando ele perdeu, digamos que, todos os seus elfos companheiros, e daí ele fez uma magia proibida. Foi isso que acarretou uma transformação e transformou em 5 folhas. Foi daí que surgiu, digamos, o possível demônio que habita, digamos, que o Asta já conhece. A gente ainda não sabe ao certo, ou melhor dizendo, a gente pode saber também, mas quero que você me diga o que você pensa sobre isso nos comentários. E que devemos lembrar, digamos que, do final lá do episódio, digamos, do Rihito estar em choque, gritando e ter utilizado-se de uma magia. Essa magia provavelmente deve ter sido uma magia proibida, como desconfiamos. Não é à toa que o Patori conseguiu retornar à vida e fez todo esse plano, arquitetou com a volta dos elfos. Mas o que resultou na volta de Patori? Qual foi o tipo de magia? A raiva, as emoções várias transbordaram o Grimoário e o transformaram em Rihito, por isso que resultou em um Grimório de 5 folhas? A gente só vai saber isso com o tempo no anime, mas já vai criando aí umas ideias, teoria louca, e me diz nos comentários o que você pensa sobre isso. Para todo caso, eu achei
achava que, na verdade, o Gurimoaro, digamos que Durihito, tinha sido dado para o Patori, por conta que a gente viu, digamos que o tipo de magia que o Patori utiliza é magia de luz, e a gente viu um pouco da magia que o Urihito usava, era magia envolvendo espadas, e eu acreditava que até era de luz, mas então provavelmente o Urihito só usa magia de espadas, e o Patori só magia de luz, mas eu ainda acreditava que o Gurimoaro tinha sido dado, digamos que para o Patori, porque ele ficou com a aparência idêntica do Urihito, era algo que eu tinha pensado naquela época que lançou o episódio, mas é bom ver que, digamos, ambos possuem Gurimoaros diferentes. Para todo caso, só queria falar aí o que eu achei sobre isso, agora vamos continuar falando do episódio. Agora falando rapidamente da luta da Mereoreona contra os elfos, foi uma luta impressionante, eu diria, não pelos termos da animação, porque a Paihut, pelo amor de Deus, que cena foi aquela quando ela utilizou o feitiço máximo dela, era um momento que eles poderiam ter feito uma baita de uma animação linda, que nem foi no episódio que o Yuno fez a fusão com o elfo, e parece que eles nem lembram que foram eles que fizeram aquele episódio, porque teria sido muito bonito naquele estilo esse episódio, mas como não aconteceu, tudo bem. O que eu ressalto da luta é que a gente viu que ela conseguiu dar conta dos 5 por alguns momentos, independente se no final ela estava praticamente morta, a gente tem que lembrar que o Yuki no Mahou lá da subordinada do Riro que fez com que ela ficasse enfraquecida, porque se não tivesse essa magia que enfraqueceria as pessoas ao redor, exceto os elfos, eu até arriscaria dizer que teria 2 elfos, 3 derrotados. Afinal, pela mana, pelo controle que ela demonstrou, ela poderia muito bem ter derrotado praticamente metade deles. Eu diria que eu gostei de como foi o episódio ali, a cena das lutas. A gente viu que foi uma batalha bem complicada para a Negório, por mais que ela tenha demonstrado que ela é muito habilidosa, muito forte, que ela pode derrotar até os elfos, ela mesma reconhece que eles eram vários e as combinações que eles estavam realizando das magias estava dificultando, digamos que a batalha para ela própria, pois eram 5 contra 1. Embora ela queresse demonstrar confiança, tipo que ela conseguia derrotar eles, ela pensava também nas dificuldades de como ela poderia derrotar. Então vemos que isso levou ela a utilizar o golpe mais poderoso dela. Não é à toa que a gente viu o Corarius Bragio Purgatório, que eu acho que é assim a técnica, o nome que ela utilizou, só que a gente viu que foi uma técnica que até aumentou, digamos que o poder dela, acredito que tenha sido misturado com a zona de mana, então a gente viu que ela ficou 10 vezes mais forte ou até mais poderosa, mas isso também utilizou toda a sua mana e digamos que toda a sua energia, digamos que vital, ela já estava exausta após ter utilizado esse golpe. Tivemos magia de asa de anjo, a gente teve Yuki no Mahou, a gente teve vários tipos de magia e todos esses são magias dos humanos, que os elfos estão, digamos, controlando o corpo deles. E eles nem tinham, digamos, que um conhecimento tão, como eu posso dizer, expressivo sobre essas técnicas. Eles aprenderam, digamos, que no combate corpo a corpo, agora na hora, na prática mesmo. Então mostra que os elfos são muito habilidosos, afinal, são magias que não eram, digamos, que do habitual do Gurimoaro deles. Tudo parece que está prestes a ser acabado, nossa querida capitã dos Royal Knights está para ser derrotada. O que acontece? Ela ainda diz a seguinte frase: vocês estavam tentando me matar, vamos, continue. Então, ainda provocando, mesmo sem conseguir se mover, a gente viu que o Raya iria dar o golpe final junto de todos os elfos. Seria uma combinação de 5 magias, resultando, digamos que na possível morte da Mereoreona. Vemos que tudo é salvo, graças ao nosso querido protagonista Asta e Zora. E é sobre eles que vamos falar. O Asta ainda continua insistindo para o Zora, a gente tem que voltar lá, não podemos deixar a capitã sozinha, ela não vai dar conta deles, por mais que ela seja poderosa. E ele fala: você acha que eu aqui, que odeio a realeza, estou feliz de ser salvo por ela? Eu consigo sentir a magia daquelas criaturas. Você não consegue porque você não tem magia, você não possui, então você não sabe o quão difícil é estar naquele local batalhando contra eles. A gente tem que dar o fora, é a única chance que ela nos deu, não desperdice a determinação da capitã. E acontece que o Asta ainda fala: mesmo assim não podemos deixar que ela morra. Então acontece que isso me lembra muito Naruto, quando o Kakashi ainda estava discutindo com o Obito que eles deveriam salvar, eles não deveriam. Então acontece que o Asta consegue, ele convence, digamos que o Zora, porque ele fala: eu tenho um plano. Foi um sucesso, por conta do que? A gente viu que utilizando-se da magia armadilha do Zora, que resultou em sugar o golpe dos 5 elfos, ele mandou na direção do Asta, que contra-atacou, direcionando para o círculo mágico do Zora mais uma vez, que resultou daí nele quadriplicar esse ataque e mandar na direção dos elfos. E isso foi um plano do Asta, o que mostra que no caso de emergência ele consegue ter um plano, mesmo que seja arriscado. Só que a gente viu que o problema é que os
circuito, o círculo mágico do Zora não aguentaria, digamos que, esse extremo golpe. E daí vemos que o Asta, digamos que uma jogada como se parecesse beisebol, só usa a espada dele e rebate, digamos que o círculo mágico que estava prestes a ser quebrado, jogando, digamos que a magia na direção dos elfos. E assim eles conseguem criar um plano de fuga e eles levam daí a capitã, que estava, digamos, meio que entre a vida e a morte, estava inconsciente já. Então foi bem legal isso. Eu acho que foi muito inteligente o plano do Asta, sendo bem honesto com vocês. Pelo fato de que o fundamental foi utilizar-se da magia do Zora, isso foi algo bem legal. Mostra que se ele treinar, se esforçar mais, a magia dele pode aguentar, digamos que um golpe tão poderoso quanto esse. Não é à toa que o circuito mágico dele poderia ter aguentado. Acontece que foi 2 vezes o golpe enviado e o objetivo era quadriplicar para que eles conseguissem fugir. Só que vemos que ainda teve problemas na fuga dele. Uraya ainda sobreviveu ao ataque. Ele deve ter utilizado a sua magia, digamos, espacial no momento que o ataque iria na direção dele, ao menos. Então podemos dizer que os outros elfos até podem estar inconscientes, talvez, mas não ele. Não é à toa que ele conseguiu chegar no momento onde o Asta estava na localização e já segura no braço e fala: ah, nananina, não, você não, meu amigo, você vai comigo. Você vai ver o Urihito e devolver essas espadas para ele. Então acontece que vemos que o Asta joga só o corpo da capitã para o Zora e fala: você foge com ela daqui, eu volto logo. E acontece que daí vemos que ele dá aquele discurso que é bom ele voltar vivo, senão ele nunca vai perdoar o Asta. E daí foi um fato bem interessante, porque o Asta daí foi levado por Aya. Mas antes de falarmos disso, vamos falar da parte mais interessante, que foi ver os sobreviventes dos Royal Knights. Afinal, vemos que são poucos os que não estão, digamos que, como elfos. Vemos que o irmão da Mimosa tá bem, a Noelle tá bem, eles conseguiram, então, digamos que, suprimir ou ao menos fugir do Ruka. A gente viu também o Nozero lá, o irmão mais velho dela. Então o episódio se conclui, meus queridos corrais, digamos que com o Asta tendo chegado no local, Uraya já reclamando: para de gritar, tá sendo insuportável esse seu grito alto, você fala muito alto demais. Então foi muito boa essa cena. E daí vemos que ele se depara com a Mimosa, que já está toda machucada e está presa, digamos que numa cruz. Provavelmente ela seria, digamos que, machucada, torturada, morta, talvez pelos elfos. Então ela chega bem a tempo, ou melhor dizendo, ele chega bem a tempo de salvar a Mimosa. E vemos que lá está o Urihito, o Yuno, entre vários outros personagens que já estão transformados em elfos. Mas era isso assim que eu tinha para ressaltar sobre essa cena. Mas era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria falar sobre o episódio de número 99 de Black Clover. Foi um episódio que particularmente eu gostei bastante, por conta que teve o Petito Korobá, que eu até não ressaltei, mas foi muito legal ver que meio que é um trava-língua o nome lá da Anegorion, porque é realmente complicado de dizer. Mesmo até no vídeo é complicado, tipo falar Mereoreona, tipo, é complicado falar esse nome, você acha que é fácil, mas não. Então, acontece que foi focado nisso, tipo, se o Asta errasse menos de 10 vezes, ele seria punido, ou Zora. Então eu gostei bastante que a própria Anegorion errou o nome dela 10 vezes. Foi um dos melhores Petito Korobá. Eu espero que o próximo seja um Petito Korobá especial, afinal é focado nos 100 episódios de Black Clover, então eu espero algo bem interessante. Mas para todo caso, gostei de ver, mas acho que foi muito triste a luta da Mimosa. Eu acho que ela é realmente uma personagem que é focada em cura e suporte, mas foi triste ver que ela não conseguiu nem ao menos se defender e ela seria muito machucada, ela sofreria vários golpes se o Asta não chegasse talvez a tempo. Por conta de que vemos que ele chegou lá e agora a batalha vai ser entre os elfos e o Asta, provavelmente é isso. Mas a gente viu também o Yuno, eu tô bem curioso pra ver isso sobre ele. Para todo caso, era isso que eu queria ressaltar. Acho que a Mereona foi extremamente poderosa, eu gostei de ver o episódio focado nela. Mas se sua pergunta é: Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Episódio, meu querido e minha querida Kohai, de Black Clover, provavelmente veremos algo muito interessante. Afinal, como eu já ressaltei logo segundos atrás no vídeo, eu quero ver o Petito Korobá focado, digamos, num especial de 100 episódios. É algo que eu quero, tomara que seja realmente focado nisso, tomara que não me decepcione. Eu também quero ver algo em torno do Yuno, eu acredito que vai mostrar se ele está realmente sendo um adversário ou um aliado. Afinal, não vimos nenhuma reação dele, por mais que o corpo esteja demonstrando uma transformação de elfo. A gente sabe por esse episódio que, digamos, dependendo da força, digamos que da mentalidade da pessoa, ela pode até, digamos que, corromper o feitiço da magia de reencarnação e tomar o controle do corpo novamente. Vamos ver se isso realmente acontecerá semana que vem. Para todo caso, eu falei isso, mas no caso lá do subordinado, só foi demonstrado, porque ele não tomou o controle. Então isso seria meio que uma teoria, uma ideia minha. Vamos ver se isso vai acontecer semana que vem, se o Yuno vai conseguir voltar à forma dele. Mas
temos que esperar pra ver se isso acontece. Eu quero ver o que o Asta vai realizar, o que ele vai fazer, porque não tem como ele salvar a Mimosa e, digamos que, lutar contra uns 5 elfos, ainda mais se um dos elfos for o Yuno e se o Urihito tomar, digamos que, uma postura e já lutar contra ele. Mas, pra todo caso, uma coisa eu garanto, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Mata, né?